Olá para você que nos acompanha pelas plataformas da Novo Rural. Hoje o nosso assunto da vez é a divisão das tarefas domésticas, que também é um assunto muito pertinente entre as famílias rurais, né? E para conversar comigo hoje estou com a Dulcineia Haas-Homer, que é tecnóloga em marketing, extensionista da Emater RS Ascar e também é uma das nossas colunistas da revista impressa da Novo Rural. E eu aproveito já para agradecer a participação da Dulce, pela disponibilidade para conversar sobre esse assunto, que também foi pauta na tua última coluna, né, nessa edição de maio e junho da revista impressa da Novo Rural. Dulce, eu já começo te perguntando, pedindo para tu trazer um relato sobre o que as mulheres rurais têm te contado a respeito disso. Elas estão felizes com a forma que essa divisão das tarefas domésticas está acontecendo ou elas estão se sentindo um pouco sobrecarregadas em relação a isso? Olá, Débora, e também a todos que nos acompanham nesse momento. A gente traz esse tema na nossa coluna Cá Entre Nós, justamente para falarmos, né, e enfrentarmos essa dificuldade, ou esse desafio que hoje ainda se apresenta. Porque tanto a mulher rural como a mulher urbana, ela está com dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, nós estamos provocando essa questão do tempo e do calendário de mão de obra para justamente identificar, né, fazer esse exercício no seu dia a dia e identificar como está essa divisão de tarefas. Porque quando a gente acompanha as questões dos dados, da evolução, de todas essas questões da participação da mulher, tanto no gerenciamento da propriedade, ou então a que está no mercado de trabalho urbano, tem avançado muito esses papéis. Porém, o que não tem avançado é essa questão do doméstico, né? Em todas as mídias, em todas as leituras que a gente faz, a gente encontra isso. E é claro, na realidade, né, na conversa com as mulheres. Então, se nós, da nossa geração, não enfrentarmos isso, não falarmos sobre, não provocarmos esse debate, as próximas gerações continuarão com essa dificuldade, porque nós somos frutos dessa cultura da divisão de tarefas. Então, por isso que a nossa coluna traz justamente esse enfrentamento a este tema da divisão de tarefas domésticas, né? Sendo que o lar é habitado por todos, né? Então, vem toda essa questão da alimentação, do convívio, da manutenção da casa, da horta, né? Que é aquela preocupação de ter o alimento, também de servir o alimento, né? De elaborar esses pratos, até ele chegar na mesa e também depois ao tirar a mesa, né, Débora? Então, é esse o debate que a gente traz. E eu acho que também um ponto interessante que tu colocou na coluna, né, Dulce, que essas tarefas domésticas que essas mulheres estão fazendo, elas também são importantes para a continuidade da agricultura familiar. Eu queria que tu tocasse nesse assunto também para as mulheres entenderem um pouquinho o que tu quis dizer ali naquele ponto. Porque a continuidade da agricultura familiar, que tem a mão de obra familiar, ela está diretamente ligada à presença da mulher no meio rural e nessa família rural. Então, quando a gente vê exemplos de mulheres que não querem mais ficar no meio rural, que querem sair, talvez, daquela rotina de sobrecarga de trabalho, o que acontece, né? Ao abandono ou à venda dessa propriedade rural. E aí vão diminuindo, né, essas propriedades na nossa região. Então, por isso que a gente valoriza e traz muito esse debate de que a presença da mulher no meio rural é que vai também dar continuidade, assim como os jovens e as jovens nas propriedades. Então, elas precisam se sentir incluídas nas decisões e também, assim, essas tarefas domésticas, que ainda é o grande desafio. Assim como também a questão do cuidado, né? A gente tem trazido a questão da economia do cuidado também já em outras edições, né? Quem é que cuida das crianças? Quem é que cuida do nono, da nona, da avó, que muitas vezes mora junto com essa família e que precisam desses cuidados, né? Os cuidados com a casa, né? Com a alimentação, como eu já falei, com a saúde. E aí essa sobrecarga vem para as mulheres, que têm mais essa aptidão, porém é um trabalho não remunerado,
e até sobre as questões de lazer, né? Então, antes da pandemia, o que a gente percebia também nos finais de semana, muitas vezes o homem, ele se dá essa condição de sair até a comunidade, até o bolão, até se encontrar com os amigos. E o que acontece com as mulheres? Tem que ficar em casa cuidando ou a criança ou o idoso. Então, isso implica também, essa divisão de tarefas, ela implica também nessas questões do cuidado e que são trabalhos não remunerados. Tocando então nessa questão da remuneração, tu também fala na coluna que essa remuneração ela também é muito importante na questão da autoestima dessa mulher, né? O que causa isso, essa questão de não ter remuneração? Como é que isso impacta essas mulheres? Além do impacto psicológico, né, o empoderamento, né, como eu coloco ali na coluna, né, você não vê uma mulher, uma pessoa empoderada sem renda, sem autonomia, sem aquele sentimento de pertencimento. Eu ajudei com tanto este mês, ou eu ajudei com tanto este ano na propriedade. Então, isso diminui a autoestima, porque faz com que a mulher também, muitas vezes, tenha que pedir o dinheiro quando ela precisa comprar algo, né? Então, ali eu relato aquele exemplo clássico, né, de que as mulheres têm que esperar se aposentar muitas vezes para ter autonomia da decisão de alguma compra na família, né? E isso é histórico, né? Se nós já temos famílias que talvez já avançaram nesse sentido e hoje a renda é em conjunta, né? Mas a gente também tem exemplos que as mulheres não sabem como estão as contas nos bancos, como está a questão do financiamento. Muitas vezes a gente pergunta para elas, tá, mas e quanto de terra vocês têm? Né? Ou vocês trabalham? Bah, eu tenho que pedir para o marido. Né? Então, é por causa dessa realidade que a gente tem tocado muito nesse assunto. E de que forma vocês estão trabalhando também essa questão da autoestima nessas mulheres? Porque muitas vezes também elas têm essa relutância de tentar trabalhar isso dentro de casa, né? Como é que vocês têm trabalhado com elas nesse sentido? Justo. Essa é uma pergunta importante, né? E um desafio também para nós da extensão. Mas, historicamente, enquanto a extensão rural da Emater, a gente tem procurado incluir a mulher, então, na assistência técnica, né? Na inclusão social e produtiva. E a mulher, ela aprende, ela desenvolve muito em grupo também. Então, a Emater é uma das instituições que trabalha muito o grupo de mulheres em toda a nossa região, para que justamente ali ela tire as suas dúvidas, ela cresça pessoalmente, né? Porque a mulher, ela se fortalece em grupo e dessa forma, então, ela se encoraja mais a tratar desse tema, né? E um próximo tema que eu até já quero deixar aqui uma pitadinha, Débora, é a questão do machismo, que as próprias mulheres, muitas vezes, demonstram atitudes machistas frente a outras mulheres. Então, nós precisamos vencer isto entre nós para justamente nos fortalecermos e conseguir falarmos sobre isso também na família. Dulce, eu acho que por último a gente também pode comentar a respeito de um exercício que tu deixou na tua coluna também, né? Uma tabela. Fala um pouco sobre como é que funciona essa tabela e como é que ela pode ajudar essas mulheres que querem mudar essa questão da tarefa doméstica dentro de casa. Esse questionário, essa tabela que a gente coloca ali na coluna, que pelo QR Code, né? Você pode acessar, então, toda ela, porque na revista coube só um pouquinho das questões, né? É de que trabalhos, assim, diariamente, as pessoas da família se envolvem, né? Quem coloca a mesa, quem lava a louça, quem cuida do nono, quem cuida dos animais lá fora, quem cuida da casa, quem arruma, quem faz o chimarrão, digamos assim, né? Porque às vezes, né, a gente também tem aquele exemplo clássico, né? No final da tarde, né? Ou no início da noite já, né? Algum está sentado no sofá, né? E pedindo chimarrão. Então ainda tem quem é que faz esse chimarrão, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, né? A gente deixou justamente esse questionário, essa tabela, para que se faça um exercício. E ela não é conclusiva, né? Cada um pode ainda colocar outras tarefas, agregar nela, porque a gente citou só exemplos de tarefas que existem na propriedade rural. E, inclusive, esse é um exercício, esse é um trabalho de um projeto da equipe de Então, a gente usou como exemplo esse trabalho, esse questionário que elas estão fazendo com as mulheres que trabalham atividade de leite. Né? Então, vamos ver o que vai sair nessa pesquisa lá em Rondônia
E a gente também já adiantou aí para toda a nossa região, para que cada família possa fazer esse exercício em casa na hora do chimarrão, talvez. Eu acho que com essa nossa conversa agora deu para o pessoal ter uma pitadinha do que foi citado na tua coluna, né? Espero que tenha gerado a curiosidade, porque é um assunto não só para as famílias rurais, como para todo mundo, né? É um assunto que está todo mundo envolvido, ou pelo menos deveria estar envolvido. Então, espero ter gostado aí algumas pessoas. Mas, então, eu agradeço a tua participação, Dulce. É sempre bom conversar contigo, ter a tua participação. E convido todo mundo, então, para conhecer a coluna da Dulce, para quem não conhece, tá na edição, essa nossa conversa tá na edição de maio e junho da revista impressa. E para quem não tem acesso à revista impressa, no portal novorural.com, vocês também têm acesso à edição digital da revista. Agradeço a todo mundo. Até a próxima. Obrigada, Dulce.